como fazer o meu aluno aprender de verdade, de uma vez por todas, aquilo que eu estou ensinando para ele. Eu já ensinei, eu já repeti, eu já corrigi, eu já falei 1000 vezes e meu aluno continua errando. Meus alunos não sabem nada, né? A gente escuta muito essas frases e como é que a gente faz para isso não acontecer, para o aluno realmente aprender o que a gente ensina? É disso que eu vim falar aqui com você. Segura firme na minha mão, fica até o final do vídeo para não perder nada e para conseguir fazer as suas aulas atingirem o objetivo, que é fazer a criança aprender. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, trabalho há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e vim aqui conversar com você sobre como as nossas crianças vão aprender, como a gente vai agir, o que a gente vai fazer na prática para as nossas crianças aprenderem de verdade. Então, pessoal, a primeira coisa é um bom planejamento, uma boa sequência para que a gente trabalhe dentro da nossa sala de aula. Então, o planejamento anual, o plano de curso que você vai seguir, você tem que conhecê-lo, você tem que conhecer as habilidades que são próprias do ano que você está trabalhando, você tem que conhecer todas até o final do ano e depois você vai aprofundando aqui com as habilidades que são mais do início e depois seguindo a sequência. Mas, a princípio, nunca trabalhei com quarto ano, não tem problema. Pega e lê. Pega o seu plano de curso e lê. Entende, percebe o que é. Você vai reter tudo na sua mente? Não. Mas você vai ter uma noção do que é que vai ser ensinado. Depois você volta nesse plano e vai desenvolvendo habilidade por habilidade da melhor maneira possível. Bom, eu já cheguei a ouvir de professores que 70% da minha turma tem problema de aprendizagem. Gente, isso não existe. Isso não tem como, né? Existem crianças com problemas de aprendizagem, elas serão atendidas através de intervenção, elas serão atendidas também, né, através de um trabalho diferenciado, mas se 70% da sala não está aprendendo, está na hora de mudar a sua estratégia. Não estou falando que a sua estratégia esteja errada, mas se 70% da sala não aprendeu, a sua estratégia não funciona com essa turma. Então, a gente precisa fazer uma que funcione com essa turma. O que é importante para garantir a aprendizagem das crianças? Eu vou te falar de como eu planejo e depois de executar esses pequenos planejamentos, como é que a gente arremata isso no final, tá bom? Então, vamos lá. Sequência didática. Eu não me canso de falar e não vou me cansar nunca. Sequência, a gente sabe o que é. Uma ordem para fazer as coisas. Um caminho que a gente segue. Isso é uma sequência. Didática é a arte ou a técnica de ensinar. A arte ou a técnica de transmitir um conhecimento. Por que sequência didática? Porque existem caminhos, existem ordens para se fazer as coisas que atingem melhor o objetivo de ensinar, que facilitam a aprendizagem da criança. E é isso que a gente vai fazer quando a gente pensa numa sequência didática. Quando a gente fala em sequência didática, o pessoal pensa muito em projeto, né? Eu fiz uma sequência didática, eu fiz um projetinho aqui. Não é isso, é você seguir uma sequência lógica de atividades. Às vezes, as mesmas atividades dadas numa ordem diferente não vão ter o mesmo efeito das atividades que foram colocadas em uma sequência didática. Vou falar brevemente da sequência didática, porque eu já falo muito no canal, já tem outros vídeos aqui. Se você não localizar, me chama que eu mando o link para você. Mas a gente precisa lembrar da sequência didática e depois entender o que acontece depois da aplicação da sequência didática, beleza? Então vamos lá. Sequência didática. Como que eu vou elaborar uma sequência didática? Como que eu vou aplicar uma sequência didática? Primeira coisa, que habilidade que eu vou trabalhar nessa sequência didática? Eu vou localizar essa habilidade, eu vou ler essa habilidade, eu vou destacar eu ia falar códigos, mas não é códigos, verbos. Eu vou destacar os verbos dessa habilidade. Por quê?
As habilidades, elas estão relacionadas a um objeto de conhecimento. Só que elas trazem um verbo. O que eu preciso saber fazer com esse objeto de conhecimento? Então, por exemplo, quando a gente fala de fatos básicos, fatos fundamentais, a criança precisa construir a tabela de fatos e saber resolver problemas que envolvam esses fatos fundamentais. Então, existe um que fazer. Então, a gente precisa estar atento para isso. Aí, destaquei os verbos, entendi o que a minha criança precisa fazer, qual que é o processo cognitivo que a minha criança precisa realizar com aquele objeto de conhecimento. Beleza, isso é habilidade, né? Na habilidade é que a gente acha os verbos. A estrutura de todas as habilidades é assim, tem um verbo que é um processo cognitivo que a gente vai fazer com um objeto de conhecimento e tal. Então, localizei, eu sei o que a minha criança precisa ser capaz de fazer. Eu vou levantar o conhecimento prévio para que ela faça um link entre o que ela já sabe e o que ela vai aprender, torne significativa essa aprendizagem e mais fácil de reter. É isso que é levantar conhecimento prévio. Pode ser uma pesquisa em casa, perguntar para os pais alguma coisa, pode ser trazer um objeto de casa, trazer um rótulo de casa, trazer alguma coisa, pode ser uma roda informal de conversa ali onde você vai perguntar, vai levantar algumas questões e tal. Pode ser uma infinidade de coisas, mas primeiro levanta o conhecimento prévio. Em seguida, uma vivência. Vamos fazer um bolo? Vamos. Aí a gente vai falar da receita depois. Mas a nossa vivência foi cozinhar, foi fazer um bolo, entende? Uma vivência, uma prática, uma situação onde eu exerço aqueles verbos que a gente falou lá da habilidade. Então, vivência. Depois da vivência, tem gente que a criança se apaixona pela vivência, ela adora a vivência, ela vai lembrar, ela vai contar para os pais, ela vai querer repetir. Mas a vivência em si não finaliza a aprendizagem. Então, a criança vivenciou, né? Ela fez o bolo. Agora, ela precisa sistematizar. Ela precisa aprender o nome desse gênero textual. Ah, esse texto aqui, esse negócio que fala como é que faz, é receita. Ela precisa entender que a receita é diferente de um cartão, que a receita é diferente de um bilhete, porque ela tem uma estrutura própria, ela tem uma finalidade que é diferente. Então, aí você tá falando de primeiro ano de medicina? Primeiro ano. O que é finalidade? É para que serve? Aí a gente explica com uma linguagem mais acessível, mas a criança tem que entender, ó, tem que ter ingrediente primeiro, para eu ver se tem tudo na minha casa e não desperdiçar nada. Então, a gente vai levando a criança por aí. Sistematizou, a gente tem que fixar. Memória é aprendizagem também. Então, primeiro eu entendo, eu compreendo aquilo ali, eu vivencio. Depois eu preciso memorizar, eu preciso reter o que eu aprendi. Não adianta hoje eu aprender, repetir e amanhã dormiu e esqueceu. Né? Então a gente precisa de fixação. Fixação é repetição. Não quer dizer que a gente vai repetir a mesma coisa várias vezes. Eu vou repetir, mas eu posso repetir assim, um dia eu faço um exercício no caderno, outro dia eu faço um jogo, outro dia eu conto uma história sobre esse mesmo assunto, outro dia a criança faz uma brincadeira, faz uma ilustração, faz uma encenação. Então a gente vai repetir aquele conteúdo de maneiras diversas. Beleza? Beleza. É muito importante que as atividades feitas, isso é importante demais da conta, tá? Não interessa em que parte da sequência didática você fez uma atividade, ela precisa ser corrigida. Atividade sem correção não atinge finalidade. Então, ela precisa ser corrigida. No caderno, não necessariamente. Aliás, qual que é a melhor forma de correção que eu considero? É aquela correção que você faz refletindo com o aluno. Então, se eu corrigi no caderno e vi que tem ali muitos erros, onde alguém confundiu alguma coisa, onde as crianças misturaram alguma coisa que você falou ali, onde eles não pegaram uma certa parte, aí eu vou falar, gente, muita gente errou aqui. Será que vocês pensaram assim? Será que foi isso? Me conta o que foi e tal. Aquela correção que a gente faz no quadro é a melhor que tem.
onde você escuta como que você respondeu, como que você respondeu, e você? Olha, essas duas respostas são diferentes, mas as duas estão certas. Sabe por quê? Por causa disso. Essa outra que tá diferente, mas ela tá errada. Por quê? Porque ela não encaixa aqui no conceito que a gente estudou, enfim. Correção. Correção é muito importante. As atividades precisam ser corrigidas. Aí, beleza. Durante um mês, durante um bimestre, eu fiz várias sequências didáticas. Eu fiz uma sequência didática do que era polígono, eu fiz uma sequência didática do que era o sistema de numeração decimal, eu fiz uma sequência didática do que são poliedros, e aí na hora que eu dou a prova, sabe o que acontece? A minha criança que estudou polígono, polígono, sistema de numeração e poliedro, mistura polígono com poliedro. São duas palavras que parecem, é tudo geometria, é tudo com aresta reta, né? Segmento de reta. Pronto, bagunçou. Então, o que a gente faz? Fez as sequências didáticas. A cada habilidade nova eu trabalhei uma sequência didática, né? Na sequência didática a gente trabalha várias habilidades, mas tem uma habilidade que é o foco. Então, trabalhei. Agora, eu vou revisar. Antes das avaliações, eu vou revisar. Eu vou retomar aquilo tudo junto. Então, por exemplo, na sistematização, eu gosto de dar mapa mental. Quando eu trabalhei com eles os polígonos, eu dei um mapa mental de polígono no caderno. Quando eu trabalhei poliedro, eu posso dar também. Agora, na hora da revisão, eu vou fazer um mapa mental, até mostrei aqui para vocês no final de semana, né? Eu vou deixar o link na descrição para quem é professor de 5º ano. Tem as atividades que eu dou para os meus alunos, tem curso, tem um monte de coisa. Há um valor simbólico às atividades para viabilizar a produção de conteúdo, tá bom? Então, os mapas mentais. Eu dei um mapa mental como um quebra-cabeça, onde ele corta as informações e encaixa no mapa. E eu dei sempre assim, olha, polígono de um lado, poliedro do outro. Palavras parecidas, mas não são iguais. Você tem que saber que polígono é plano, poliedro é espacial. Que polígono tem lado, poliedro tem face. Que quadrado e triângulo são polígonos. Que prisma e pirâmide são poliedros. Então, lá na revisão, a gente vai fazer comparações, a gente vai fazer correções, a gente vai aparar arestas, a gente vai arrematar essas sequências didáticas, essas habilidades que nós trabalhamos durante o bimestre. Então, a revisão é muito importante. A revisão precisa ser corrigida, porque nesse momento em que você vai conflitar uma coisa com outra, eles vão errar. Então, história, a gente estudou história. A história lá no 1º ano é muita história da própria criança. É tudo. Aí quando chega no 5º, vem pré-história, neolítico, paleolítico. Olha, é a mesma palavra para eles, gente. Então, a gente estudou os homens, né, tinha o nomadismo, eles eram nômades, eles não fixavam residência, eles viviam da caça e da coleta. Isso era paleolítico, idade da pedra lascada. Aí a gente vai o processo de sedentarização, surgimento da agricultura, e aí vem no neolítico, idade da pedra polida. Fixaram residência, porque se eles começam a plantar, eles vão fixar no lugar, né? Não vai plantar e ir embora e deixar o negócio lá. Então, aí a gente estudou o nomadismo, a gente estudou a sedentarização. Antes da avaliação, antes de ir para frente e esquecer de tudo isso que a gente trabalhou, a gente precisa conflitar os dois, a gente precisa colocar, né, exercícios, colocar atividades, colocar novos mapas mentais onde a criança faça essa diferenciação. Então, pedra lascada, não cria animal, não planta, não tem residência fixa. Pedra polida, neolítico, desenvolveu agricultura. Uma coisa importante de fazer com as nossas crianças. Eu faço muito isso com o meu 5º ano. Olha, enquanto a gente está falando oralmente, eu posso falar aprendeu a plantar. É isso, aprendeu a plantar.
mas eu tenho que aprender a palavra agricultura, desenvolvimento da agricultura. A gente precisa ensiná-los a nomear as coisas, tá? Então, a gente precisa, né, ensiná-los a nomear. Por exemplo, poliedros ou corpos redondos. Para eu pensar o que é poliedro e o que é corpo redondo, eu posso falar que corpo redondo rola, né? Cilindro, cone, esfera, rola. Bloco retangular, pirâmide, prisma, não rola. Posso falar isso? Posso. Mas na hora de definir, eu preciso fazer isso com outra linguagem. Então, o corpo redondo tem faces curvas, enquanto que o poliedro tem faces planas. E não vai rolar por causa disso. Então, a gente precisa também desenvolver nas crianças o vocabulário próprio do que a gente está aprendendo, né? Então, estudo também é muito importante. Isso aí a gente vai fazer no momento da sistematização e voltar no momento da fixação e voltar mais uma vez no momento da revisão. Assim, pessoal, as suas crianças vão aprender. Elas vão aprender. Seguindo uma sequência didática, revisando no final, suas crianças vão aprender. Elabore provas que eles tenham condição de fazer, que só tenha coisa que você já tenha estudado. Não inova na prova, então não estou dizendo que você vai dar atividades iguais, questões iguais estão no caderno, mas questões do mesmo tipo. Se eu já dei para eles, ligue uma coluna na outra, ligue uma coluna na outra, com outro conteúdo, mas ligue uma coluna na outra. Agora, se eu já dei VOF em atividade, eu posso dar VOF em prova. Se eu já dei numere a primeira coluna de acordo com a segunda, eu posso dar isso. Mas não dê novas formas, novos enunciados que eles não conhecem em avaliações. A avaliação é para registrar a evolução da sua turma, a evolução do seu aluno. Se você coloca ali, né, faz uma avaliação, copia uma avaliação da internet, ou faz uma avaliação que não tem exatamente o que foi estudado, as habilidades que você trabalhou, ou que tenha, né, enunciados, coisas muito diferentes do que eles têm costume, aí vai ser um monte de frustração. Você vai ficar frustrado porque eles não vão dar conta de fazer, eles vão ficar frustrados por causa da nota, os pais vão ficar frustrados, então é melhor fazer, né, a avaliação também de acordo com o que foi ensinado, isso também é muito importante. Eu espero que esse vídeo te ajude, eu tenho certeza que o seu aluno vai aprender mais assim. Se a turma aprendeu e alguns alunos não conseguiram, é importante chamar os pais, é importante chamar a coordenação e entender o que está acontecendo com esse menino. Ele faltou demais? Ele não fez as atividades? Ele tá com algum problema? Tá com algum problema em casa? Tá com algum problema emocional? Tá com algum problema de saúde? Tá enxergando? Tá escutando? Né? Porque quando os outros aprendem e um específico não aprende, mesmo você tendo variado, né, feito sequência, variado o tipo de fixação, feito jogos, feito escrita, feito exercícios, então é possível que esteja acontecendo alguma coisa com essa criança, tá bom? Eu espero que seus alunos aprendam muito, eu tenho certeza que eles vão aprender e que isso aconteça sem desgastar ninguém, sem sofrimento para ninguém, nem para eles, nem para você. Se você gostou do vídeo, é muito importante para o canal que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima!